Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome. Então, vamos para o estudo de hoje. A gente vai, então, continuar no documento 141, item 5, que creio é onde parou na semana passada, né? Vamos lá, então, Angele, por favor. Vamos lá. Deixa eu aumentar a letrinha, que aumentei, voltou a ficar pequenininha. Eu vou aumentar aqui mais um pouco. Eu também não pode aumentar muito, porque eu estou no celular, né? Tá. Eu controlo aqui, deixa eu ver. Não, só um minuto. Tá. Diminuir um tiquinho. Pronto, agora já está bom. Sim, com a unidade espiritual. Uma das palestras noturnas mais movimentadas de Amatos foi foi a reunião em que se discutiu sobre a unidade espiritual. Tiago Zebedeu havia perguntado: Mestre, como aprenderemos a ver de um modo igual, para assim desfrutarmos de maior harmonia entre nós próprios? Quando Jesus ouviu essa pergunta, ficou tão tocado dentro do seu espírito que respondeu: Tiago, quando foi que eu ensinei a vós que deveis ver tudo do mesmo modo? Eu vim ao mundo, subiu muito. Eu vim ao mundo para proclamar a liberdade espiritual, com o fito de que os mortais pudessem ter o poder de viver vidas individuais de originalidade e de liberdade diante de Deus. Eu não desejo que a harmonia social e a paz fraterna sejam compradas com o sacrifício da livre personalidade e da originalidade espiritual. O que eu vos peço, meus apóstolos, é a unidade espiritual. Isso vós podeis experimentar na alegria da vossa dedicação, unida a fazer de todo o coração a vontade do meu Pai no céu. Vós não tendes que ver de um modo igual, nem tendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira, para serdes espiritualmente iguais. A unidade espiritual deriva-se da consciência de que cada um de vós é residido e crescentemente dominado pela dádiva espiritual do Pai Celeste. A vossa harmonia apostólica deve crescer do fato de que a esperança espiritual de todos vós é idêntica pela origem, natureza e destino. Desse modo, podeis experimentar a unidade perfeccionada de propósito espiritual e compreensão espiritual que nasce da consciência comum da identidade dos vossos espíritos residentes vindos do paraíso. E podeis desfrutar de toda a profunda unidade espiritual, mesmo havendo grande diversidade entre vossas atitudes individuais de pensamento intelectual, sentimentos e temperamento e conduta social. As vossas personalidades podem ser diversas de um modo animador e, mesmo, marcadamente diferentes, enquanto as vossas naturezas espirituais e frutos espirituais de adoração divina e amor fraterno podem ser tão unificados que todos aqueles que contemplarem as vossas vidas certamente tomarão conhecimento dessa identidade de espírito e dessa unidade de alma. Eles irão reconhecer que vós estivestes comigo e que, por meio desse fato e de um modo aceitável, aprendeste como fazer a vontade do Pai no céu. Vós podeis alcançar a unidade no serviço de Deus, até mesmo quando estiverdes
prestando tal serviço segundo a técnica dos vossos próprios dons de mente, corpo e alma. A vossa unidade espiritual implica duas coisas que sempre se harmonizarão nas vidas dos crentes individuais. A primeira, vós estáis possuídos por um motivo comum para uma vida de serviço. Todos vós desejais fazer, acima de qualquer coisa, a vontade do Pai no céu. E a segunda, todos vós tendes uma meta comum de existência. Todos vós tendes o propósito de encontrar o Pai nos céus para, por meio disso, demonstrardes ao universo que vos tornaste como ele. Muitas vezes, durante o aperfeiçoamento dos 12, Jesus retomou esse tema. Repetidamente disse-lhes não ser do seu desejo que aqueles que acreditavam nele viessem a tornar-se dogmáticos e padronizados de acordo com a interpretação religiosa, ainda que fosse como homens bons. De novo, ele preveniu aos seus apóstolos contra a formulação de credos e contra o estabelecimento de tradições como um meio de guiar e de controlar os crentes no Evangelho do Reino. Muito obrigado, Angélica. Muito bom. Nada. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso falar? Pode, claro. Eu achei muito interessante, assim, cada capítulo que eu vejo do livro, para mim, é uma surpresa, né? É uma coisa que eu penso, se desfaz alguma coisa que eu pensava errado, né? Mas eu achei interessante essa unidade, quando ele fala que ele não quer desfazer, que eu achava que tudo tinha que todos nós teríamos que pensar igual, religiosamente, entre aspas, né? Mas Jesus, ele diz que não. Então, é assim, interessante que ele quer que nós sejamos originais, né? Cada individualidade realmente é um universo, né? Cada indivíduo é um universo. Então, Jesus quer dizer, a criação quer conservar isso no homem, né? Então, nós não precisamos, cada vez eu me conscientizo mais que a gente não precisa de religião, né? Porque nós não precisamos ser todos iguais, ter essa unidade de pensamentos, como ele falou. Então, eu acho que aqui solidifica mais essa minha certeza que eu tenho, que eu não preciso mais de nenhum sacerdote, de nenhum templo, dessas coisas, né? Não que não sejam importantes, claro. Foram muito importantes para me chegar até onde eu estou aqui agora, né? Mas já não me servem mais. É como se fosse uma roupa que eu engordei, não está mais cabendo em mim, ou um sapato que eu cresci não está mais entrando, né? Então, assim, eu cada vez tenho essa certeza, porque antes eu tinha muita dúvida. Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Eu pedia muita iluminação, porque eu deixei naturalmente as religiões que eu frequentei, né? Então, assim, esse texto veio trazer um presente muito bom para mim, a certeza do que eu estou fazendo, né? Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigado, Ilse. Muito legal mesmo. Olha, é bem isso que você falou mesmo, Ilse. A revelação aqui, o livro de Urantia, o que ele defende, ele prega, é o desenvolvimento de uma religião pessoal, nossa, com Deus. Então, é o nosso relacionamento pessoal com o Pai. A gente não tem uma igreja, a gente não vai formar uma igreja, a gente não tem
é uma orientação de dizer, não, você tem que seguir isso ou tem que seguir aquilo. A religião pessoal é uma coisa, como o próprio nome diz, pessoal, desenvolvida por cada um no seu relacionamento com o Pai, né? Isso. E realmente é isso. Então, a religião que a gente espera que seja desenvolvida por cada um de nós é uma religião que nos dá liberdade, Isso. que não nos escravize. Então, nós não queremos ficar presos a fórmulas, a ritos, a dogmas, né? Que fala assim, não, é tipo assim, você tem que ajoelhar 5 vezes por dia, tem que ir na missa não sei quantas vezes por semana, ou ir no culto, ou ir no centro, enfim. Não existe, para o estudante do livro de Urântia, nenhum dogma que tenha que ser seguido, né? Também não existe rejeição a nenhuma religião. Uhum. A gente aceita de boa vontade as pessoas que participam de qualquer religião, desde que essa religião realmente tenha o propósito de levar o ser humano a Deus, né? Então, esse é o objetivo da religião pessoal. A gente muitas vezes tem uma interpretação equivocada do nosso Pai, né? Achando que o nosso Pai Deus tem um caderninho onde ele fica ali anotando todas as faltas que nós cometemos Isso. para depois nos castigar. E mais, tem gente que acha que o nosso Pai fica fazendo pegadinhas para a gente tropeçar e cair, para ver, enfim. Nosso Pai nos ama e não tem interesse nenhum em fazer pegadinha, em ficar nos castigando, nada disso. Ele espera que todos nós amemos a esse Pai e aos nossos irmãos de uma maneira voluntária e com o desejo de alcançar a Deus no paraíso. Então, essa é a forma. Então, existe aquela preocupação, né, lá entre os Boa 12 noite. apóstolos. Boa noite, Boa noite, Maria. Maria. Boa noite. Então, entre todos os apóstolos, tinha essa ideia, porque eles vinham de uma religião judaica, né, onde tinha 1 milhão de ritos para serem cumpridos, né? Tipo lavar a mão antes de comer, lavar os pés, enfim, tinha todo um ritual que tinha que ser cumprido e Jesus não tinha nada disso com os seus apóstolos, né? Aí a dúvida de Tiago Zebedeu, que perguntou para Jesus sobre o que eles tinham que fazer para terem a mesma uniformidade de procedimentos e tudo mais, né? E então Jesus fez esse ensinamento, né, de que, olha, a gente não precisa ser igual. Na verdade, cada pessoa é diferente, é uma personalidade de Deus, e cada pessoa deve atuar na sua vida diária da maneira como acha que deve ser para conduzir os seus irmãos até Deus, para fazer o bem, para servir aos homens. Então, por exemplo, os discípulos de João Batista, que se juntaram aos discípulos de Jesus, depois que João Batista foi preso, então, eles se juntaram aos discípulos de Jesus e teve muita discussão, por exemplo, em torno da questão do batismo. Se era necessário batizar ou não, né? Então, os discípulos de Jesus não queriam batizar ninguém, mas os discípulos de João queriam batizar.
Então, formaram assim, uma confusão por conta disso, eles se desentendiam e vieram perguntar para Jesus. E Jesus falou para ele, olha, esse é um problema de menor importância, né? Vocês podem chegar num acordo entre vocês. Seja qual for o acordo que vocês chegarem, eu vou apoiar, né? Então, para diminuir as brigas, eles concordaram com os discípulos de João para continuar fazendo o batismo. Mas a verdade é que nem o batismo Deus obriga que a gente faça. Mas também não faz mal se quiser fazer. Se quiser fazer o batismo, faz. Se quiser... Jesus foi batizado, né? Jesus foi batizado, mas Mas ele não que ele mas é precisasse porque ele... ser batizado, né? Não, eu acho que ele quis cumprir assim o que era na época normal, digamos assim, né? Ele cumpriu, mas não que fosse necessário. Então ele Não, foi, porque não era também, não fazia mal, né? né? É isso mesmo. Então, a gente, não sei se vocês se lembram, quem leu o documento que fala do batismo de Jesus, Jesus foi até o Jordão naquele dia para se encontrar com João e para dizer, João, terminou seu trabalho, daqui para frente sou eu, né? Então, esse foi o propósito da visita de Jesus a João no Jordão, no dia que João estava batizando. E Jesus se submeteu ao batismo porque também achou que era desnecessário criar uma polêmica, levantar um problema ali. Então, ele foi batizado por João ali. E não havia nada errado nisso, né? Então, Jesus também frequentava a sinagoga judaica Isso. e participava das leituras na sinagoga. Ele escolhia as leituras quando ele ia ler, e ele extraía desses textos sagrados antigos o que ele achava que tinha de melhor ali, né? Então, é esse que era o propósito de Jesus, se adequar, como você falou, às circunstâncias daquele tempo, né? Ele foi castigado na escola porque ele desenhava, fazia desenhos. E aí, nesses desenhos que eram proibidos pela religião judaica, o pai dele e a mãe dele tiveram que ir até a sinagoga conversar com o Shazam lá, para prometer que nunca mais Jesus ia desenhar ali na escola, né? Então, entre outras coisas, e ele deixou de desenhar, ele não quis criar problemas com ninguém, se adequou àquela situação da época, né? Dai a César o que é de César. Mas para nós é importante esse documento no sentido de nos mostrar que a gente não tem que ser igual, não tem que ter as mesmas ideias, não tem que ter os mesmos pensamentos, e a gente deve respeitar uns aos outros. O que a gente tem que ter, sim, é a unidade espiritual, todos nós acreditando que Deus é nosso Pai e desejando alcançá-lo, e o desejo de servir aos nossos irmãos. A fórmula que cada um encontra para fazer isso, não existe uma receita de bolo. Então, cada um faz isso fazendo o bem da melhor maneira possível, né? Então, é isso aí. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. Se não, avançamos aqui. Boa noite, Isabela. Boa noite, César. Boa noite. A todos. Desculpe. Muito bom. Boa noite, querida. Boa noite, Martim. Então, vamos seguir aqui. Precisamos de mais uma leitora ou leitor. Não precisa brigar, pessoal. Posso bom. ler? Ótimo. Tá bom, obrigada. Obrigado. Então, item 6.
Perto do fim da última semana em Amatos, Simão Zelote trouxe a Jesus um certo Terma, um persa que fazia negócios em Damasco. Terma havia ouvido falar de Jesus e tinha vindo a Cafarnaum para vê-lo e, uma vez lá, sendo informado de que Jesus havia seguido com os seus apóstolos Jordão abaixo a caminho de Jerusalém. Ele partiu para encontrá-lo. André havia apresentado Terma a Simão para a instrução. Simão via o persa como um adorador do fogo. Embora a Terma, só às duras penas, conseguisse explicar que o fogo era apenas o símbolo visível do único puro e sagrado, Depois de conversar com Jesus, o persa demonstrou a sua intenção de permanecer por vários dias para ouvir os ensinamentos e para escutar as pregações. Quando Simão Zelote e Jesus estavam a sós, Simão perguntou ao mestre: por que é que eu não consegui persuadi-lo? Por que é que ele resistia tanto a mim e tão prontamente deu ouvidos a ti? Jesus respondeu: Simão, Simão, quantas vezes eu te ensinei sobre absteres-te de qualquer esforço para tirar algo de dentro dos corações daqueles que buscam a salvação? Quão frequentemente eu não tenho dito a ti para trabalhar apenas para colocar algo dentro dessas almas famintas? Conduzem os homens ao reino e as verdades grandes e vivas do reino, em breve, expulsarão todos os erros sérios. Quando tiveres apresentado ao homem mortal as boas novas de que Deus é o Pai dele, tu poderás, com mais facilidade, persuadi-lo de que ele é, em realidade, um filho de Deus. E tendo feito isso, tu terás trazido a luz da salvação para aquele que estava nas trevas. Simão, quando o Filho do Homem chegou a ti pela primeira vez, ele chegou denunciando Moisés e os profetas na proclamação de um novo e melhor caminho de vida? Não, eu não vim para tirar aquilo que todos vós recebestes dos vossos antepassados, mas para mostrar-vos a visão perfeicionada daquilo que os vossos pais viram apenas parcialmente. Vai então, Simão, ensinar sobre o reino e pregá-lo. E quando tu tiveres trazido um homem com certeza e segurança para dentro do reino, então é o momento quando ele vier a ti com perguntas, de dar-lhe a instrução que tem a ver com o avanço progressivo da alma para dentro do reino divino. Simão ficara pasmo com essas palavras e fez como Jesus lhe tinha instruído, e Terma, o persa, estava entre aqueles que entraram no reino. Naquela noite, Jesus discursou aos apóstolos sobre a nova vida no reino. O que ele disse, em parte, foi: quando entrardes no reino, vós renascereis. Vós não podeis ensinar as coisas profundas do Espírito àqueles que nasceram apenas na carne. Vede primeiro se os homens nasceram para o Espírito antes de tentardes instruí-los nos caminhos avançados do Espírito. Não deveis tentar evidenciar as belezas do templo para os homens, sem terdes antes levado-os até o templo.
apresentai a Deus os homens como Filho de Deus, antes de discursar sobre as doutrinas da paternidade de Deus e a filiação dos homens. Não discuteis com os homens, sede pacientes sempre. O reino não é vosso, sois apenas os embaixadores. Simplesmente proclamai que esse é o reino do céu. Deus é o vosso Pai e vós sois os seus filhos, e essa é a boa nova. Se acreditardes nela de todo o coração, ela será a vossa salvação eterna. Os apóstolos fizeram um grande progresso durante a permanência em Amatos. No entanto, ficaram muito decepcionados porque Jesus não deu a eles nenhuma sugestão sobre como lidar com os apóstolos de João, mesmo sobre a importante questão do batismo. Tudo o que Jesus disse foi, de fato, João batizou com água, mas quando entrardes no reino do céu, vós sereis batizados com o Espírito. Muito obrigado, Egli. Muito legal. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu achei muito interessante. Eu cheguei à última, desculpe de falar, mas eu achei muito interessante, muito interessante. Então, a gente só pode falar da palavra de Deus quando a gente perceber, sentir que aquela outra pessoa, ela é uma pessoa espiritual e que ela vai compreender o que você vai falar sobre Deus. E, pelo que eu entendi, você primeiro tem que falar que nós somos filhos de Deus e que Deus é o Pai e que a humanidade é a nossa família, e depois disso falar das belezas do reino. E porque aí entra naquela vertente de jogar pérolas aos porcos. E eu já fiz isso muitas vezes. E, quer dizer, eu acho, né? Que eu não conheço outro, jamais conhecerei. E não contender com o outro. Se você fala das obras de Deus, apresenta Deus, se o outro começar, não é por aqui, não é por aqui, como se fosse um discurso político ou coisa parecida, não discuta, mude de assunto, fale outra coisa. E eu não entendi, foi trazer o homem, quando você trouxer um homem, e aí quando você voltar, quer dizer, quando ele aceitar a filiação e Deus como Pai, foi o que eu entendi, aí sim, aí você aprofunda o saber de Deus, né? E outra coisa é que o batismo com a água é uma regra de homens. O batismo mesmo, o batismo é a consciência que você tem a consciência de si e que você descobre que você é um ser divino. Esse é o batismo, para mim. Que é você descobrir o reino dentro de você. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Muito legal você ter tido esse entendimento. Para nós é muito difícil só de olhar uma pessoa ter a percepção se ela tem o desejo de falar de Deus, de falar de espiritualidade, de falar do reino de Deus, essas coisas todas. É por isso que Jesus estava dizendo ali que primeiro a gente
se certifica de que a pessoa está interessada, né, em saber que é um filho de Deus. E sendo filho de Deus, reconhecer que todos os homens são irmãos. Então, a porta de entrada para alcançar o coração das pessoas é justamente despertar nelas a curiosidade para a existência de um Deus e de um Pai. A pessoa que tem esse interesse, que tem essa curiosidade, vai mostrar uma abertura para que a gente possa falar de muitas coisas de Deus, do reino de Deus, né? Com certeza. E é bem interessante isso daí, porque muitas vezes a gente tenta fazer uma apresentação dos ensinamentos, tentar mostrar para as pessoas como que é, né, o reino de Deus e como que a gente... Então, a gente fala do ajustador do pensamento, fala do Ser Supremo, fala dos universos, e vai explicando, assim, como se a pessoa fosse entender e absorver o que vai acontecer. Vai falar assim, olha, uma pessoa vai dizer, puxa vida, essa pessoa aqui é louca, é melhor eu não me envolver muito com ela. Ela fica falando uma porção de coisas, né, que para mim não fazem nenhum sentido. Então, assim, a fome e a sede espiritual precisam ser aplacadas com paciência. A gente não pode ter muita pressa, muita fobia para converter pessoas. Aliás, é importante entender que esse não é o trabalho. Nosso trabalho não é converter ninguém. Quanto mais você precisa argumentar e quanto mais você tenta converter uma pessoa, mais a gente está errando e mais fácil é de afastar aquela pessoa da gente. Então, o nosso trabalho dos discípulos de Jesus, é de mostrar a existência de Jesus, né? Falar do amor que Jesus, que Deus, o nosso Pai, tem por nós e da nossa irmandade entre os homens. E, gradualmente, as pessoas vão se interessando ou não. É como Jesus falou ali, olha, não todo mundo vai se interessar por isso, né? Para muita gente hoje falar de Deus é um mico, né? Pessoa, você vai falar de Deus com as pessoas, elas fogem do assunto, têm medo de falar de Deus, têm vergonha de falar de Deus ou simplesmente rejeita, né? Então, acho que a gente não deve se surpreender com isso e não deve se desgastar também com isso. Nosso papel é de amar as pessoas, dar a elas carinho, atenção, serviço, compreendê-las. Não é nosso trabalho converter ninguém, né? Nosso trabalho é só mostrar um caminho que existe. Se a pessoa quiser seguir, segue, pronto, acabou, né? O Espírito da Verdade vai fazer esse trabalho. Oi, Yolanda. Pois é, eu vejo a importância que não é a doutrinação, né? Não é você ficar convencendo a pessoa em acreditar naquilo. Mas eu entendo que, como as pessoas sentiam a energia de Jesus, só a presença de Jesus já tinha uma linguagem tão superior, né? Então, nem precisava que ele falasse tanto, porque já se observava que era um ser especial aqui na Terra. E então eu vejo que a nossa oração, acima de tudo, eu vejo que é a construção do nosso caráter. É a gente estar assim com o propósito do bem, de
sabe, dos valores espirituais. E a gente não precisa falar tanto, mas essa preocupação conosco mesmo de fazer uma transformação interna. Então, aqui fala, que eu achei legal, fala assim, se você acreditar de todo o coração, é uma coisa também que tem um lado do sensível, né? De todo o coração. Se você está lavando uma louça de todo o coração, se você está... que atitude for que você for tomar, que faça de todo o coração, tanto faz bem para a pessoa, para si próprio, quanto o outro que observa. Né? Então, aqui também, no item 5, no final aqui, que diz assim, vós podeis alcançar a unidade, né, a unidade espiritual, no serviço de Deus, até mesmo quando estiverdes prestando tal serviço, segundo a técnica dos vossos próprios dons, de mente, corpo e alma. Então, é muito lindo, né? Jesus te dá toda a liberdade de você expressar a tua identidade, mas com caráter superior. É isso. Muito obrigado, Yolanda. Muito bom. Oi, Egli. Gostei muito do que a Yolanda falou, muito legal. Uma coisa que me chamou muita atenção também daqui do texto é a forma de persuadir, né, que Jesus ensinou aqui, que ao invés de tirar, né, a gente às vezes tende a persuadir tirando as ideias que o outro tem, a forma do outro pensar, de agir, para persuadir, né? E ele não, ele explica que ao invés de tirar é colocar algo maior, superior, né? Então é interessante esse ensinamento da persuasão, né? Que na verdade a gente acrescentar coisas melhores para o outro, que isso já é uma forma de atrair a conversão, vamos supor, né? Então o outro vibra quando a gente está querendo trazer o melhor, falar o melhor. Então, isso me chamou bastante atenção, esse lado aí da persuasão, né? Gostei bastante. Eu fico apaixonada, assim, quando eu releio, assim, é tanto ensinamento, assim, a cada trechinho aí que é fantástico, né? Assim, muito, muito legal, assim, a gente vai quebrando os entendimentos anteriores que a gente tem, muito bom. Verdade. Muito legal, Egli, que bom. Todos nós. Agora que você lembrou esse tema da gente não tirar e sim colocar, tem uma passagem nos ensinamentos de Jesus. Eu não sei se ficou para trás ou está para frente ainda, porque eu não me lembro em que parte mas que Jesus falava, olha, se o balde estiver com água suja, não jogue a água fora. Então, se uma pessoa está cheia de crenças e coisas que não são compatíveis com a vontade de Deus, não vai esvaziar aquela pessoa, porque ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir acabada. Então, Jesus dizia, não jogue a água suja do balde fora, vá colocando água limpa, deixe ela transbordar. Vai transbordando aquela água. Em algum momento, toda a água do balde vai estar limpa. Se você jogar aquela água fora, você vai esvaziar a pessoa e ela vai se sentir perdida. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho, esse amor pelos nossos irmãos. A gente não pode condenar ou rejeitar as crenças das pessoas que nos cercam. A gente deve respeitar essas crenças e vamos aos pouquinhos, né? Mostrando que o Pai quer da gente é uma liberdade,
uma visualização da verdade, da beleza e da bondade. Ele não quer que a gente seja escravos de ritos e de coisas que não são necessárias. Infelizmente, a gente ainda vê muita essa coisa de que a gente precisa se castigar, subir escada de joelhos, se penitenciar. Que pai que gosta? Fazer jejum. Que pai que gosta de ver um filho se castigando, né? Dizendo, não, eu estou fazendo esse castigo aqui para te agradar, né? Então, como assim? Eu, como pai terreno, não quero que nenhum filho meu se castigue para me agradar. Isso não faz sentido, né? Por que que o meu pai, que é muito mais elevado que eu, iria gostar que eu fizesse sacrifícios ou me castigasse? Meu pai quer que eu cumpra a vontade dele e que eu ame a esse pai, eu ame a meus irmãos, e é isso que ele espera da gente. Ele não espera que a gente fique se açoitando e todas essas coisas, né? Que para ele ver o nosso sofrimento não é uma coisa que ele deseja, né? Então, muito legal essa lembrança, muito bom. Acho que a gente jogar água limpa no coração de cada um, encher o coração de cada um com o amor do nosso Pai, com o amor de Jesus, é a fórmula para fazer com que todos se aproximem e gostem, né? Oi, Angélica. Então, as nossas amigas e irmãs aí colocaram muito bem tudo, né? E eu resumiria assim, o nosso testemunho de vida, eu acho que é o que pesa mais, né? Então, assim, a aceitação da individualidade do outro, a compreensão para lidar com ele, a paciência, o amor. Eu tenho, assim, uma coisa em mim que, quando eu vejo que a pessoa é um pouco difícil e não consegue amigos e, às vezes, fica meio de lado, então, eu sempre, desde criança, desde a escola, eu sempre me aproximei e as pessoas acabam grudando em mim, né? Porque eu sempre procurei aconchegar e dar atenção, e às vezes eu tenho assim a maior dificuldade de ter que conviver assim mais intimamente com essas pessoas, né? E eu acabo convivendo, mas chega uma hora assim que eu também tenho um pouco de dificuldade, sabe? Porque o meu relacionamento é muito grande, tanto familiar como de amizade, e às vezes eu não dou conta. E eu gosto de dar atenção para todos, né? Então, eu penso assim, procurar sempre de uma maneira amorosa, sabe? Assim, compreensiva, sendo realmente um testemunho, nem falar muito, sabe? Eu acho que o que pesa é o nosso comportamento, né? Esse é o maior exemplo que a gente pode dar. Então, é isso. Eu só queria resumir mesmo que tudo que foi falado, realmente, o que pesa mesmo é o nosso comportamento, sabe? Diante do outro, né? E procurar aceitar o outro como ele é. E sempre ajudando, claro, pondo água limpa na água turva, né? Para que ele vá se purificando. Mas é isso, só isso. Muito obrigado, Muito Angélica. obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Enquanto vocês, adorei o comentário de todos vocês, e enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando, né? A gente está no movimento, eu não lembro de que ano, desde 2012, eu acho, não sei. E no começo, não tinham tantos grupos de estudo, não tinham
tinham palestras que a gente via, né, o ciclo de palestras, tinham alguns grupos de estudo, mas tudo era mais ou menos novo, né? E o que a gente percebia, inclusive nós mesmos, a gente cometia alguns erros. Claro, a gente comete erros até hoje, mas aqueles eram mais gritantes, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente estava tão maravilhado com o livro de Urântia, né, com a leitura do livro de Urântia, a gente achava que o mundo inteiro teria que ler o livro de Urântia para se salvar e para conseguir, e a gente ficava aflita quando a gente dava um livro e a pessoa, tá legal, obrigado, e punha de lado, assim, a gente, não, você tem que ler esse livro, tarará. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou da religião tal, eu acredito em tal coisa. Você falava, não, tá errado, não é nada disso, porque no documento não sei quanto está escrito isso, no documento não sei o quê, está escrito aquilo, você está errado. E o que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo exatamente isso que Jesus falou, em vez de estar colocando, a gente estava tirando. E quando a gente tira, a gente destrói a pessoa, né? A gente desconstrói a pessoa e fica por um tempo ela fica no limbo, assim, ela fica no vazio, ela fica como se ela estivesse numa corda bamba, no precipício, que ela fosse cair, exatamente, ela fica vazia, né? E é horrível isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, eu acho que a gente aprendeu bastante, ok, mesmo que você ache que a pessoa está colocando coisas que não são tão certas, são certas para ela, né? Então, você vai, em vez de falar, não, está errado, não, não é isso, não, está certo, mas também tem mais isso, e tem mais esse outro lado, então você vai acrescentando, até que em um momento possa fazer sentido para essa pessoa, né? No tempo dela, e que ela realmente fala, não, acho que de repente não é esse caminho, vou por outro caminho que faz mais sentido para mim. Então, eu achei bem bacana mesmo tudo isso e me remeteu aos meus primórdios do livro de Urântia, em que eu queria enfiar a goela abaixo os ensinamentos para todo mundo. Eu peço perdão para todos. Oi, Isabela. Eu fiz a mesma coisa, Sueli. Quem não fez? Principalmente meu esposo. Mas como ele é tinhoso, né? Só Deus na causa. Então, Jesus, eu queria voltar aqui para essa parte que o Henrique colocou e a Egli, né? A Egli, eu acho que a Angélica também falou, da gente não excluir nada que veio dos nossos antepassados, nada que a gente experienciou naquele momento, quando você encontra a pessoa, o que foi feito, o que foi vivido, ok. E, por outro lado, eu tenho que compreender e respeitar essas experiências e a forma de pensar diferente. E aí ele fala assim que quando você apresentar, quando você apresentar Deus como Pai e nós como os filhos, e que essa é a boa nova, e à medida que você vai falando isso, como você, Henrique, falou, que a gente vai limpando a água, isto é, à medida que eu não consigo tirar as informações da minha mente que já foram vividas, elas são registradas, inclusive nós temos registros, tudo nosso do universo que eu entendi são registrados, e o arquivo central fica no paraíso, e tem seres construídos para administrar esse arquivo. Então, quando eu trago uma boa nova, isso vai sendo questionado, analisado, sentido dentro, e aí isso vai levando a uma consciência de si, que ele chama o renascimento. E aí, neste momento, eu entro em contato com as coisas profundas do espírito, e isso é o batismo, que é a consciência de si
e aí a conexão com o espírito. E ele disse que como cada um pensa diferente, viveu diferente, sente diferente, percebe diferente, então, à medida que você vai tendo esse mergulho dentro de você, a partir dessas palavras, desse conhecimento, e que você renasce, e que isso é a conexão com o Espírito, e que isso é o batismo, há uma unificação desse Espírito, porque o Espírito de Deus, o ajustador, ele é unificado. E aí acaba aquela pessoa tão diferente, a gente consegue se conectar como aqui em Urante. Então, assim, eu tenho experiências de relação muito profunda com os urantianos. E eu não sei como, eu sinto, eu percebo a pessoa como se eu conhecesse ela há 200 mil anos, e eu tenho vontade de ficar perto dessa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa, e eu sei que ela é diferente de mim, muito diferente de mim. E eu já tive várias experiências aqui. Então, é isso que eu entendi que ele está falando. E ele fala assim, apresentai a Deus os homens como filhos de Deus. Antes de discursar sobre as doutrinas da paternidade de Deus e a filiação dos homens. Então, não deveis tentar evidenciar as belezas do templo para os homens, sem terdes antes levado-os até o templo, que é esse despertar, que é esse renascer. Então, quando ocorrer esse despertar, a minha consciência começar a brotar a partir dessas palavras, em que a água ela vai sendo limpa, eu vou entrando no templo. E aí, como é que eu vou saber que a pessoa nasceu da carne? Eu vejo que a pessoa nasceu, eu sei que é da carne, mas será que ela está no espírito? Aí, como a gente está conectada com o espírito espírito vai dizer. E aí, quando a pessoa chega no templo, quando é que eu vou falar da doutrina? Quando ela começar a me perguntar. Na terapia, né, como a gente trabalha com a terapêutica, eu não posso ajudar uma pessoa, né, com serviço social, eu não posso ajudar uma pessoa se ela não me pedir. Porque se eu fizer tal movimento, eu estarei invadindo, estuprando a consciência da pessoa. E invadindo a vontade e o desejo dela. E o Senhor é muito lindo. Então, se a pessoa chegar e te perguntar sobre o reino, com maiores detalhes, aí sim, essa pessoa entrou no templo, essa pessoa fez o batismo, e aí você começa a desvelar as doutrinas da paternidade de Deus e a filiação dos homens. Foi isso que eu entendi. Obrigada. Tá bom, Isabela. Muito obrigado. Sim, Yara, por favor. Maravilha. Tá muda. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Outro dia eu fui ao dentista, aí um tomador de carro perguntou se podia tomar conta do meu carro e tal. Eu falei, pode, né? Aí fui para o dentista, na hora que eu desci, estava chovendo. Eu tinha uma sombrinha no carro, mas não levei. Aí eu falei, ai, meu Deus, tem que tomar chuva, molhar o cabelo vai ficar todo arrepiado, né? Aí, quando eu olhei assim mais adiante na minha frente, o tomador de conta de carro estava com um guarda-chuva aberto, sorrindo para mim e falou assim, vem. Então, é isso, né? Quando a gente está vivendo a nossa experiência, crescendo, né, como ser humano, crescendo nesse lugar que tem valor de reconhecer que a gente é filha, que a gente é filho de Deus, isso é de uma ordem implícita tão universal que tem coisas que a gente reconhece quando acontece.
É claro que se eu fosse desconfiada ou fechada, eu ia pensar, esse cara aí está com más intenções, né? Eu sou mulher, ele é homem. Mas é na hora que eu olhei para ele, e que eu olhei ele inteiro, a forma como ele estava caprichado ali na função, sabe? Eu achei tão bonito aquilo, tinha uma dignidade ali nele, e assim, uma coisa de retidão, sei lá, a gente reconhece. Aí eu falei assim com ele, então me pega aqui. Aí ele veio, me pegou, e eu tenho andado lentamente, sabe? Estou com uns desgastes no quadril, isso me põe mais lenta no andar. Pois ele ajustou o passo dele no meu e colocou o braço assim para me apoiar nele. Eu achei isso tão lindo, gente, tão gentil. Aí eu falei com ele assim, eu posso botar a mão no seu ombro? Fica melhor para mim assim. E assim nós fomos andando, eu não me molhei, ele não se molhou. Aí eu falei para ele assim, você sabe o que mais nos torna próximos e humanos? Ele falou o quê? Eu falei, a gentileza. Essa gentileza que eu estou recebendo de você, sabe, assim, e já te agradeço. Aí ele começou a falar comigo, parecia que ele era de Urântia aqui, do nosso grupo. Falei, gente, eu falei com ele assim, olha, você está me tocando tanto hoje, eu estou tão agradecida e estou sentindo assim uma semelhança tão grande naquilo que a gente acredita. Eu tenho que te falar isso, sabe, assim. E eu tinha que ir rápido, mas eu demorei um pouquinho para ouvir o que ele tinha para falar, e ele falou disso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente está crescendo, a gente vai entrando num estado de abertura, porque a gente compreende que não é para ser isolado e sozinhos que nós somos filhos de Deus, é para a gente se reconhecer, a gente se unir e caminhar juntos à medida do possível, né? A nossa sala aqui, ela é um manifesto, e nesse sentido, toda essa manifestação, ela é preciosa e rica, porque cada um de nós completa, é como se fosse uma tapeçaria. Cada um que fala do que está compreendendo, do que está sentindo, tem espaço, né? Como você falou, Henrique, como você falou, Sueli, isso foi o que me encantou o tempo inteiro. Isso é o que vocês nunca me falaram, mas assim, é de uma permissão para cada um estar aqui, sabe? É de uma inclusão, são os valores que se manifestam aqui. E aos pouquinhos, mesmo que a gente venha de lugares diferentes, que a gente esteja em pontos diferentes, essa linguagem do implícito que fica dentro de nós e que é manifestada e compartilhada aqui, vai fazendo o sentido. E aí é tudo que nós falamos aqui hoje. Nós estamos fazendo essa completude do todo, né? A nossa tapeçaria dá um quadro como esse que está na sua casa, Sueli. Se a gente colocar na parede, a gente vai ver no final da aula que ele vai se apresentar completo. E é isso que Deus quer, que a nossa manifestação seja constante e crescente para se tornar completa. E ela não se torna completa com o nosso aperfeiçoamento sozinho, é na relação, é no encontro, é na partilha que a gente vai, né, ajudando uns aos outros. Então, eu estou muito feliz porque eu não paro de aprender aqui, sabe? Assim, isso faz com que o meu coração pulse em uníssono com vocês. Muito legal. Muito obrigado, Yara. Muito obrigada. Oi, Isabela, você quer complementar alguma coisa? Sim, é exatamente isso que a Yara colocou, que nós precisamos do outro, porque eu não consigo ver todos os segmentos e todos os focos, né? Cada um tem uma forma de recepcionar, de acolher e de tratar, de processar esse conhecimento dentro de si. E à medida que cada um se coloca, eu tenho uma visão panorâmica em relação, usando meu foco, aí eu somando com os focos dos outros, eu tenho uma visão panorâmica. É claro que essa não é a visão mesmo panorâmica, só estando com Deus, mas é uma visão panorâmica a partir do meu ponto de observação. E nada que a gente vive é excluído, porque não se exclui nada do universo.
E tem uma outra coisa. A gente está estudando a palavra, esse saber do Senhor, e aí fala assim, mas isso aí parece um set terapêutico, né? Mas não tem jeito de não ser, no meu ponto de vista, porque você vai tratar do quê? De você. Que na hora que você olha para Deus, você está olhando para você. E você vai falar de quem? De você. E quem que você está olhando? Você. E o que você está olhando? Deus. Então, não tem jeito de não estar neste lugar da terapia, né? Porque você está fazendo uma terapia em grupo e individual ao mesmo tempo. É isso, obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Muito bom, pessoal. Vamos, então... Alguém quer falar complementar alguma outra coisa ou continuamos aqui? O que eu faço para pôr essa mãozinha aqui, gente? Você tem embaixo, no É rodapé, aqui, ó. a sua janela tem uma carinha lá Uma de carinha reações. Tá. Aí você clica nela, vai aparecer a mãozinha, vai aparecer. Eu cliquei aqui, mas ela parece que não está aparecendo. Então, Você está no computador ou no celular? Eu estou no notebook. Então, Notebook. é na Então, reações mesmo. nas reações, embaixo, tem um... É mais para o lado direito. Isso, aparece. Pronto, achou. Achei! Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Uhum. Assim, o que eu entendi do texto, eu não sei o nome ainda que é usado na literatura, tá? Mas é assim, eu acho que Deus, quando a gente vem para cá, a gente vem para evoluir. Então, Deus, ele já vê qual que é a nossa competência, né, as nossas características, e a gente tem que dar vida ao que nós somos, né? Dar vida aos nossos dons. E infelizmente, né, a gente sai arrastando, parece aquele filme de Bang Bang antigo que o cara ficava arrastando um caixão no deserto, né? A gente fica arrastando coisas que não tem nada a ver com as boas novas que Jesus trouxe. Então, muitas coisas, muitos costumes que se traz, né? Porque a gente fala, você tem que principalmente as pessoas que foram cristãs, que leu a Bíblia, então ela começa, não, porque você tem que seguir a Bíblia. Legal. Só que as pessoas se esquecem que Jesus veio para trazer uma coisa totalmente diferente. Quando ele veio para dizer, olha, não precisa de sacrifício, não precisa de nada disso. Você simplesmente tem que amar a Deus, né, sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. E aí as pessoas, elas ficam trazendo, sabe? Eu, por exemplo, já passei por... Alguém disse, desculpa, não lembro o nome das pessoas ainda, mas alguém disse assim que passou por várias religiões, né? Eu mesmo passei por várias religiões. E aí o que eu estou vendo cada vez mais é o antagonismo da doutrina e da instituição. A instituição está destruindo todas as doutrinas, todas. Porque o que vale agora é a hierarquia e o poder e essas coisas todas. Então, eu acho que quando a gente anda por todos esses lugares, né, vai apresentando os nossos dons que Deus deu, vai ajudando as pessoas, né, por todos os lugares que a gente anda pela vida, eu acho que chega uma hora que esgota a questão de relação humana e crença. Então, você já não quer mais o humano na sua... Eu, pelo menos, não queria mais o humano na minha crença. Porque a minha crença não é institucional, é uma crença doutrinária. Então, vamos lá. Vamos à prática. Como eu tenho que viver? Bom, eu tenho que viver do jeito que Jesus falou. Por quê? Porque eu acredito em Jesus. Eu podia acreditar em Buda, eu podia acreditar em outras coisas. Então, se eu acredito em Jesus, eu tenho que viver de acordo com aquilo que Jesus falou. E não ficar pondo água no balde de Jesus, porque o balde de Jesus é perfeito. A água é limpa e cristalina. Então, a gente tem que, sabe,
ter um pouquinho também de resignação, eu acredito, né? De abrir mão, sabe, de coisas de conceitos, assim, e se colocar como um livro em branco, assim, uma folha em branco que você vai preencher com novos conhecimentos. E executar isso, né, como foi dito, só tem um jeito da gente executar isso, é através dos relacionamentos, através do servir, de conviver com as pessoas, de se relacionar com elas, né? E o servir mesmo, porque quando a gente serve, na verdade, tudo está relacionado a Deus, né? Tudo está relacionado ao que a gente é e aquilo que Deus nos deu dons e condições para fazer e a nossa própria evolução também. Porque também ele não fica lá com o caderninho anotando, né? Com certeza. Mas ele sabe que a gente tem que fazer determinadas coisas. Isso é para a nossa evolução, não é porque a gente deve satisfação a Deus, é porque Deus é tão. Então, Deus eu vejo Deus como um relógio, como um cara que faz relógio suíço, assim. Ele criou e tudo é perfeito. E o que a gente tem que fazer é entrar nessa engrenagem. E para entrar nessa engrenagem, né, a gente tem que se propor a aprender, né? Tem que se propor a aceitar as coisas, né? E o que Jesus diz aí é exatamente isso, sabe? Que eu entendi assim, eu entendi que ele disse assim, que as pessoas têm que ser aquilo que elas são, né? E dentro daquela humildade de ser apenas aquilo que é e não inventar moda, eu vou crescendo, eu vou evoluindo, porque eu vou aprendendo através das relações, através dos estudos, né? Porque chega uma hora também que a gente já quer mais, a gente já procura outras coisas, procura uma relação mais direta com Deus, começa a entender, né, que Deus pode estar dentro da gente, ele não precisa ser uma coisa institucional, ele pode estar na sua casa, a gente pode estar em casa, estar com Deus e estar, que nem eu passo todo dia e falo, oi vizinha, ela tem um salão de cabeleireiro, né? E aí todo mundo me conhece como a oi vizinha, porque eu chamo a mulher de todo dia eu passo e cumprimento ela. E eu acho que são nessas coisas, assim. E eu acho que Deus, ele quer aproveitar as nossas características, né? O que a gente tem que fazer, né, que eu acho que seria o meu papel, né? Não estou dizendo para ninguém fazer nada, mas assim, acho que o meu papel, né? Eu acho que assim, eu tenho que fazer o melhor de mim, daquilo que eu tenho condições hoje, para que amanhã, né, eu sendo um balde, sendo água, né, eu acho que eu tenho que fazer isso comigo também, né? Eu vou colocando uma água limpa para que eu seja um baldinho de água limpa. Então, dentro daquilo que eu mesmo sou, sem, sabe, ficar inventando casca, porque se a gente não olhar para nós mesmos, a gente não consegue ver os nossos dons que a gente pode desenvolver, a gente não consegue ver nossas coisas boas que a gente pode fazer para as pessoas, a gente não consegue ver o que a gente pode melhorar para ser mais agradável, né? Assim, não agradável, mas para facilitar mais, né? Da gente executar as coisas conforme as orientações de Jesus. Mas tudo isso a gente tem que olhar primeiro para a gente, eu acho, para depois a gente poder se tornar alguém que chame a atenção de alguém e que aí então a gente vai ter a oportunidade de dizer para essa pessoa, olha, existe um caminho, o caminho é o livro de Urante, então ali você vai encontrar uma conexão entre você e Deus, e você não vai precisar passar por certas coisas e você não tem que se submeter a certas coisas. Mas você tem que entender que tem que ter uma boa vontade, uma predisposição para a execução das coisas que a gente aprende. Eu entendi isso. Legal, Silvana, muito obrigado pelo seu comentário, muito bom, muito obrigado. E posso... Claro.
Silvana, você já leu o livro? Não, desculpa, eu não lembro. Eu estou lendo, todo dia eu leio. Ah, bacana, bacana. Todo dia eu leio, todo dia eu leio, todo dia eu vou lendo, e aí eu senti uma certa leviandade na vida. Ficou mais leve. É isso mesmo. O livro de Urântia é como se a gente fosse um balão, né? Para você subir, você vai cortando aqueles pezinhos, deixando os pezinhos cair para você ir mais para o alto. Então, eu imagino o livro de Urântia assim, a gente vai tirando todas as cracas que a gente tem, as crenças que ancoram a gente, né? E vai subindo, vai subindo. Eu estou lendo ele no tablet, né? Mas eu não gosto de ler, eu não gosto de leitura em tablet, nem computador, nem celular, não gosto. Mas logo, logo vai chegar. Acho que em legal. máximo 10 dias está chegando. É que você falou assim, que Deus está na sua casa, né? Você estava comentando que Deus não está no templo, Deus está na tua casa. Na verdade, Deus não está no templo, Ele está dentro de você. Sim. O livro de Urântia fala, né, da centelha divina, do ajustador do pensamento que habita a sua mente. Então, Deus, uma fagulha de Deus, está dentro de você. Isso. E isso é maravilhoso. Bom. E aonde a gente estiver. Isso. Vou continuar mais um pouquinho na leitura aqui, e eu vou... Então... Posso ler? Pode ler, Sussuzinha. Então, tá bom. Em Betânia, além do Jordão. Aos 26 de fevereiro, Jesus, os seus apóstolos e um grande grupo de seguidores viajaram Jordão abaixo. Não, peraí. Aonde é que está? É no 7. Ah, não, aqui não está no 7, não. Não, é outro texto que está aqui. Eu vou tentar colocar. Não é o 6? Espera um pouquinho. É o 6. Verdade, é o 6. Não, é o 7. É o 7 mesmo, só que... Não era ali. Não era ali. Eu vou botar o texto certo aqui. Minutinho só. É que eu abri o texto antes. Tranquilo, tranquilo. Mas agora vai dar certo, hein? Estão vendo aí o 7? Certinho. Então tá bom. Em Betânia, além do Jordão. Aos 26 de fevereiro, Jesus, os seus apóstolos e um grande grupo de seguidores viajaram o Jordão abaixo até um val perto de Betânia, na Pérea, local onde João fizera a primeira proclamação do reino vindouro. Junto com seus apóstolos, Jesus permaneceu ali, ensinando e pregando, durante 4 semanas, antes de irem todos para Jerusalém. Na segunda semana de permanência em Betânia, além do Jordão, Jesus levou Pedro, Tiago e João até as colinas, depois do rio, ao sul de Jericó, para um descanso de 3 dias. O mestre ensinou aos 3 muitas verdades novas e avançadas sobre o reino do céu. Com o propósito de fazer o registro desses ensinamentos, nós os reorganizamos e classificamos como a seguir. Jesus empenhou-se em deixar clara a sua vontade de que, havendo provado das boas realidades espirituais do reino, os discípulos vivessem no mundo de tal modo que os homens, vendo a vida deles, se tornassem conscientes do reino e, consequentemente, fossem levados a perguntar aos crentes sobre os caminhos do reino. E todos esses buscadores sinceros da verdade, de fato, ficaram alegres ao ouvir as boas novas sobre a dádiva da fé que assegura a admissão ao reino com as suas realidades espirituais eternas e divinas. O mestre buscava imprimir em todos os instrutores do Evangelho do Reino a sua única meta, que era revelar a Deus para o homem individual, como seu Pai, para conduzir esse homem individual a tornar-se consciente da sua filiação. E então, apresentar esse mesmo homem a Deus, como seu filho pela fé.
Ambas essas revelações essenciais são realizadas em Jesus. Ele tornou-se, de fato, o caminho, a verdade e a vida. A religião de Jesus era inteiramente baseada na sua vida de auto-outorga na Terra. Quando Jesus partiu desse mundo, ele não deixou para trás livros ou leis, nem outras formas de organização humana ligadas à vida religiosa do indivíduo. Jesus explicou claramente que tinha vindo para estabelecer relações pessoais e eternas com os homens, relações estas que teriam precedência sobre todas as outras relações humanas. E enfatizou que essa relação espiritual íntima, de comunhão, seria estendida a todos os homens, de todas as idades e de todas as condições sociais dentre todos os povos. A recompensa única que ele tinha para os seus filhos era, neste mundo, uma alegria espiritual e a comunhão divina no próximo mundo, uma vida eterna de progresso das realidades espirituais divinas do Pai do Paraíso. Jesus colocou grande ênfase naquilo que chamava as duas verdades de primeira importância nos ensinamentos do reino, sendo elas: alcançar a salvação pela fé e apenas pela fé, e associá-la ao ensinamento revolucionário da realização da liberdade humana por intermédio do reconhecimento sincero da verdade de que vós conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Jesus era a verdade manifestada na carne, e ele prometeu enviar o seu Espírito da verdade aos corações de todos os seus filhos, depois do seu retorno ao Pai do céu. O Mestre estava ensinando a esses apóstolos os elementos essenciais da verdade para toda a humanidade na Terra. Frequentemente, eles ouviam os seus ensinamentos, ainda que, na realidade, em tudo o que ele dizia, houvesse a intenção de ser a inspiração e a edificação de outros mundos. O exemplo dele foi um plano novo e original de vida. Do ponto de vista humano, ele foi realmente um judeu, mas viveu a sua vida para todos os mundos como um mortal dessa esfera. Para assegurar o reconhecimento do seu Pai, no desdobrar do plano do reino, Jesus explicou que, propositalmente, havia ignorado os grandes homens da terra. Ele começou o seu trabalho com os pobres, a mesma classe que tinha sido tão negligenciada pela maioria das religiões evolucionárias dos tempos precedentes. Ele não desprezava nenhum homem. O seu plano abrangia o mundo inteiro e era de fato universal. Ele era tão audacioso e enfático nesses anúncios que até mesmo Pedro, Tiago e João foram tentados a pensar que ele pudesse talvez estar fora de si. Docemente, Jesus buscou levar aos apóstolos a verdade de que havia vindo, na sua missão de auto-outorga, não para estabelecer um exemplo para umas poucas criaturas da terra, mas para estabelecer e demonstrar um modo exemplar de vida humana para todos os povos de todos os mundos do seu universo inteiro. E esse modo de vida aproximou-se da mais alta perfeição e mesmo da bondade final do Pai Universal. No entanto, os apóstolos não puderam compreender o significado das suas palavras. Ele anunciou que havia vindo para funcionar como um instrutor enviado do céu para apresentar a verdade espiritual à mente material. E isso foi exatamente o que ele fez, sendo um instrutor e não um pregador. Do ponto de vista humano, Pedro foi muito mais efetivamente um pregador do que Jesus. A pregação de Jesus era bastante eficiente por causa da sua personalidade única.
mais do que em decorrência de um atrativo irresistível, oratório ou emocional. Jesus falava diretamente às almas dos homens. Ele era um instrutor dos espíritos dos homens, mas instruía por meio da mente. Ele viveu com os homens. Foi nessa ocasião que Jesus confessou a Pedro, a Tiago e a João que o seu trabalho na terra devia, sob alguns pontos de vista, ficar limitado pelos mandados dos seus colaboradores no alto, referindo-se às instruções de pré-outorga de Emanuel, o seu irmão do paraíso. E disse a eles que havia vindo para fazer a vontade do seu Pai, e apenas a vontade do seu Pai. Como se estivesse motivado por uma unicidade totalmente sincera de propósito, ele não se preocupava, de um modo ansioso, com o mal do mundo. Os apóstolos estavam começando a reconhecer a amizade espontânea de Jesus. Embora o mestre fosse de aproximação fácil, ele vivia sempre independentemente de todos os seres humanos e acima deles. Jamais sequer por um momento ele foi dominado por qualquer influência mortal ou sujeitou-se ao débil julgamento humano. Ele não dava atenção à opinião pública e não era influenciado pelo elogio. Raramente perdia tempo em corrigir mal-entendidos ou se ressentia com as apresentações falsas dos fatos. Ele nunca pediu conselhos a nenhum homem e nem fez pedidos de preces. Tiago ficava maravilhado de ver como Jesus parecia antever o fim a partir de um simples começo. O mestre raramente parecia surpreender-se. Nunca se mostrava agitado, vexado ou desconcertado. Ele nunca precisou pedir desculpas a nenhum homem. Algumas vezes ficava triste, mas nunca desalentado. João reconhecia claramente que, não obstante todos os seus dons divinos, ele era humano afinal. Jesus viveu como um homem entre os homens e compreendeu os homens, amou-os e sabia como comandá-los. Na sua vida pessoal, era tão humano quanto incapaz de errar, e era sempre altruísta. Embora Pedro, Tiago e João não pudessem compreender muito do que Jesus dizia, nessa ocasião, as suas palavras plenas de graça gravaram-se nos corações deles, e depois da crucificação e da ressurreição, elas ressurgiram para enriquecer grandemente e alegrar as suas ministrações posteriores. Não é de se admirar que esses apóstolos não tenham compreendido as palavras do Mestre, pois ele já estava projetando sobre eles o plano de uma nova idade. Obrigado, Sussuzinha. Obrigada. Um texto longo, né? Muito legal. Cheio de informações Cheio de importantes. informações, cheio de ensinamentos. Claro, a gente pode discutir vários deles aqui, apesar do tempo, mas uma coisa importante aqui, né, é que Jesus nasceu judeu, nasceu entre os judeus, e os judeus que sempre se consideraram o povo de Deus tinham dificuldade de entender esse ensinamento de Jesus, que o Pai, Deus, era Pai de todo mundo, não era só do povo judeu, né? E que eles tinham que abraçar a humanidade como se fossem os irmãos deles. Então, para esses apóstolos de Jesus, esse foi um ensinamento bastante complicado, né? Como assim? Todo mundo é meu irmão, todo mundo é povo de Deus, não é só o judeu que é povo de Deus, né? Povo escolhido. Povo escolhido, né? E a grande curiosidade que a gente tem disso daí mesmo é que hoje nas diferentes denominações religiosas, né, existem muitas que acham que só aqueles seguidores de uma determinada religião
é que são o povo escolhido de Deus, né? Que todo o resto é resto, e que Deus não está nem aí para o resto da humanidade, só quem está naquela religião específica, né? Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar, porque de que maneira essas religiões promovem a paternidade do Pai e a irmandade dos homens, quando alguma religião se auto-atribui, né, a característica ou o dom de ser aquela religião escolhida por Deus, como se Deus escolhesse só uma partezinha da humanidade para ser abençoada por Deus, né? Que coisa mais primitiva. Então, nós já discutimos aqui em outras oportunidades, né, sobre a misericórdia de Deus como uma medida de temperança, de trazer, de ser equânime na aplicação da justiça divina. E também já falamos em outras oportunidades que qualquer religião que leva o homem a Deus é uma religião importante, uma religião capaz de desenvolver o homem e de promover o seu crescimento, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar outras religiões, mas a verdade é que, para Deus, quem procura o Pai já o encontrou. Então, não importa se está na religião A, B, C, D, Y, Z, se procura por Deus, já encontrou. Não precisa estar lendo o livro de Urântia, nem seguindo a religião católica, nem a evangélica, nem sendo espírita, qualquer religião que você siga buscando ao nosso Pai, vai te levar até o nosso Pai, com certeza, né? Que coisa boa. A casa do meu pai tem muitas moradas. Exatamente, como Jesus dizia, a casa do meu pai tem muitas moradas. E a gente vem de uma religião evolucionária, né? Por isso que essas várias religiões existentes têm essa dificuldade de armazenar, porque cada uma coloca ali o seu entendimento e os seus interesses. Então, mas eu acho que, independente disso, todas essas religiões têm essa capacidade de, se quiserem, levar o homem até Deus, pelo simples fato de pregar a soberania de Deus e a paternidade dele sobre todos os homens. Então, é um negócio que mexeu bastante com os discípulos de Jesus, até o ponto deles terem essa dificuldade de aceitar que todos os homens eram irmãos e todos eles eram filhos de Deus. Então, e Jesus, né, tinha essa facilidade também com os homens pelo exemplo. A gente estava falando aqui, né, dessa energia, dessa presença maravilhosa de Jesus que atraía as pessoas. Essa energia, essa presença maravilhosa, era justamente o amor que ele sentia pelos homens, a facilidade, o respeito, o carinho, a retidão com quem ele tratava todo mundo. E esse é um exercício legal para a gente fazer no nosso dia a dia, né? Buscar tratar todas as pessoas que nos cercam com esse amor, com esse carinho, com esse respeito, aceitando os dogmas, as crenças das pessoas com respeito, sem criticá-los, né? E aguardando que cada um possa crescer naturalmente e ir descobrindo as verdades do reino de Deus
à medida que vai avançando. Cada um de nós vai descobrindo tudo isso aí, sem que haja necessidade de ser criticado por nenhum de nós. Então, é muito bom ver essa conversa de Jesus com esses apóstolos e ver essa manifestação da retidão dele com relação a todos os homens e o desejo de estar sempre fazendo a vontade do nosso Pai. Então, sempre tem aquela dúvida, né, de qual é que é a vontade do Pai, né? A gente sempre fica se perguntando, puxa vida, qual é que é a vontade? Né? A vontade é simples, né? É reconhecer a paternidade de Deus, aceitar a irmandade dos homens, servir a Deus, servir aos homens, perseguir a vontade de Deus, perceber a beleza e perceber a bondade. Então, quando a gente atua com retidão, com carinho, com amor, provavelmente a gente vai, ainda assim, errar algumas vezes, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo aquilo que é certo e não é, né? Muitas vezes a gente acha que as nossas atitudes são atitudes corretas e a gente sabe que a gente está aqui aprendendo. Muitas vezes a gente comete erros que, infelizmente, leva tempo para a gente perceber que está fazendo errado. Muitas vezes só seguindo os costumes da nossa civilização, sem perceber que muitos desses costumes não são necessariamente os mais apropriados ou os corretos, né? Oi, Ângelo, não quero dominar o tema, ficar falando aqui. Angélica, vamos lá. Você está mudinha. Isso, tem que pôr seu microfone. Então, tem um trecho que fala que Jesus era instrutor e os apóstolos eram pregadores. Mais ou menos eu sei qual é a diferença, mas eu gostaria que você desse uma reforçada. Então, Jesus já tinha ciência de tudo, né? Então, ele era instrutor no sentido de que, claro, ele também era um pregador, e ele pregava para as multidões, mas mais do que isso, ele era um instrutor dos discípulos que estavam à sua volta, das pessoas que estavam com ele, para ensiná-los sobre o reino dos céus, sobre o Pai, sobre a irmandade dos homens, fazer com que essas pessoas percebessem essas verdades, essas realidades, não porque ele estivesse pregando, mas porque ele realmente instruía e queria fazer líderes. Ele queria fazer pessoas capazes de conduzir os homens nas suas pregações de uma maneira apaixonante, mas para fazer isso, essas pessoas tinham que receber o ensinamento da verdade, né? E assimilar essas ideias. Então, nesse sentido, ele era um instrutor realmente, porque ele vinha revelar uma verdade e ele instruía os homens sobre essa verdade. E uma vez assimilado, então, as pessoas faziam essas pregações porque tinham adquirido, vamos dizer, a liderança, a instrução para poder fazer isso, né? Então, os outros não eram instrutores, eles eram realmente pregadores, assim como nós somos pregadores também. Apesar de que, quando a gente vê a publicação, o mandato de publicação do livro de Urântia, lá os reveladores falam, né, da importância da gente desenvolver lideranças para conduzir o processo de ensinamento e disseminação do livro, né? Muita gente
tem dificuldade de compreender exatamente o que isso significa, né? E é difícil mesmo, porque você pensa que nessa altura do campeonato, em vez de ter, sei lá, 10 milhões de leitores, nós devíamos ter 300 milhões, né? Mas não funciona assim. Os próprios reveladores falam que o livro foi publicado de uma forma adiantada para uma era que ele antecede. Então, tem uma era vindoura que vai aspirar e almejar esses ensinamentos do livro. Mas que o livro foi publicado antecipadamente justamente para que a gente pudesse desenvolver grupos de estudos e desenvolver lideranças que pudessem depois ajudar a disseminar o livro, né? Então, esse é o trabalho que os reveladores nos deram ao publicar o livro de uma maneira, segundo eles, antecipada, né? Então, tá bom, estou vendo aqui uma mãozinha, acho que a Sussu está... Eu também quero falar. Está na fila, Estou na fila. Vamos lá, então. Tem um trecho aqui que fala: o mestre buscava imprimir que sua única meta era revelar a Deus para o homem individual, como seu pai, para conduzir esse homem individual a tornar-se consciente da sua filiação. Então, revelar a Deus, né, como pai e aos homens como irmão. E então, apresentar esse mesmo homem a Deus como seu filho pela fé. Como que nós somos apresentados a Deus? Como que é isso? Assim, eu entendo Jesus revelando o Pai, né? Esse é seu Pai e vocês todos são irmãos. Se ele é Pai de todos, todos vocês são irmãos. Agora, como é que Jesus apresentou-nos a Deus? Então, pela fé. Ele apresentou-nos a Deus no sentido, veja, aqui nós vamos entrar num aspecto técnico aqui que sempre dá discussão, né? A primeira coisa é que todos nós, hoje, somos resididos pela centelha divina, pelo nosso ajustador do pensamento, que é a presença de Deus dentro de nós, né? Isso funciona assim no nosso mundo, que é o mundo Urântia, desde o dia de Pentecostes, desde que Jesus foi embora, né? Ressuscitou e foi embora. Ascendeu. Ascendeu. Antes da vinda de Jesus, não todos os homens recebiam o ajustador do pensamento. E funciona dessa forma em todos os mundos. Todos os mundos evolucionários da criação de Deus recebem em algum momento um filho auto-outorgado, e a partir daquele momento, daquele filho auto-outorgado, que no nosso caso foi o nosso Micael Jesus, a gente passa, então, todos os homens, o ser humano daquele planeta passa a receber, então, a centelha divina, o ajustador do pensamento, a presença de Deus dentro de nós. Antes desse momento, não todos os homens recebem o ajustador do pensamento. Então, alguns só por merecimento, e esse merecimento tem uma longa história por trás disso, que são as atitudes morais, as atitudes de bem, o desejo de encontrar a Deus e toda aquela coisa. Então, não todos os homens recebiam o ajustador do pensamento, só a partir da vinda de Jesus, né? Então, havia alguns que sim recebiam. A gente lembra aqui que Deus é espírito, nós somos matéria. Então, a presença do ajustador do pensamento em nós
faz com que o Pai conheça os homens, tenha conhecimento de nós. Então, antes disso, os homens aqui na Terra, com algumas exceções, não recebiam o ajustador do pensamento. Então, Jesus, quando veio aqui, ele apresentou, através da espiritualidade, da espiritualização que Jesus trouxe para o nosso planeta, trouxe, então, a oportunidade de Deus, o Pai, residir na mente de todos os homens, apresentando todos os homens a Deus, ao nosso Pai. Então, é essa a maneira que eu vejo isso. Uhum. Oi, Isabela. Obrigada. De nada. Deixa eu olhar aqui. Jesus, ele falou assim, no 417.3, ele fala assim, que Jesus empenhou-se em deixar clara a sua vontade de que, havendo provado das boas realidades espirituais do reino, os discípulos vivessem no mundo de tal modo que os homens, vendo a vida deles, se tornassem conscientes do reino e, consequentemente, fossem levados a perguntar aos crentes sobre os caminhos É o para o reino. exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo, o testemunho. Testemunho é tudo. Então, nós temos que dar exemplo a gente. Então, eu vou falar do reino com a boca fechada, só vivendo. Não necessariamente com a boca fechada, pode falar, mas Ah, sim. Mas aqui Tudo no bem, texto mas está falando que reconhecer o meio iam sempre querer e a saber. pessoa, né? Reconhecendo sempre o meio e a pessoa. e esse exemplo, eu entendi, de uma forma sincera e mostrando, por meio desse exemplo, as boas novas. Aí, uma coisa peraí, Jesus. Assim, e que ele disse ele disse claramente que ele veio estabelecer relações pessoais e eternas com os homens. Então, é na relação, como diz a Yara, na relação que ele faz, ele passa o saber, ele mostra Deus, né? E para o indivíduo de uma forma individual. Ele enfatiza que a relação é uma relação espiritual íntima, de comunhão. Isso. E que isso seria estendido para todos os homens, idade, condição, país, para todos os povos. Uhum. E ele disse que as pessoas verdadeiramente que ouvissem essas palavras, elas sentiriam a alegria espiritual e a comunhão divina. E peraí, deixa eu só ver aqui. E ele fala, aqui a questão, ele fala assim, ele colocou muita ênfase na verdade. E aí, a verdade, ele fala assim, Jesus colocou grande ênfase naquilo que ele chamava as duas verdades de primeira importância nos ensinamentos do reino. Quais são elas? Que a salvação, ele vem pela fé. Fé é quando eu desejo algo, imagino algo e sinto. Sinto que aquilo já é real. Isso para mim é fé. E essa fé ela tem que estar associada aos ensinamentos revolucionários da relação da liberdade humana. Então, se você tem a fé, você não tem o peso da literalidade da palavra. Não, eu não posso fazer isso porque isso vai assim, mas o meu coração não sente isso, mas eu estou fazendo. Uhum. Então, por intermédio aí ele disse assim, mesmo que eu entendi assim, mesmo, veja se eu estou, será que eu estou entendendo certo? Mesmo que eu tenha fé
mesmo que, e essa fé vai me levar à liberdade humana, mas essa fé e esse conhecimento, ele só vai chegar a mim se eu reconhecer sinceramente a verdade em mim. Porque ele fala assim, vós conhecereis a verdade, e a verdade, ele não colocou aqui, e a verdade libertar-vos-á. Isso. E Jesus, ele era a verdade carnalizada. E ele prometeu o Espírito da verdade nos corações dos filhos. Muito bem. Eu tive uma experiência, eu vi, vindo do céu, esse saber corporificando em Jesus. Agora eu quero entender no livro de Urântia. Jesus é a verdade carnalizada. O que é essa verdade manifestada na carne? Porque, na minha experiência, eu vi o conhecimento do todo, do cosmos, do próprio Deus, baixando eu nem conheci Urântia, isso aí é mais de 30 anos, embora não pareça, porque eu sou uma jovem senhora, mas isso aí tem mais de 30 anos, né? Quase 40. Então, esse saber sendo carnalizado na forma de um homem que era Jesus. Aí eu quero saber aqui, no livro de Urântia, Jesus era a verdade manifestada na carne, e o que é o Espírito da verdade? Como que esse Espírito ele passa a habitar nos nossos corações? Porque tem o Espírito de Deus, ele vem aos 5 anos, entre 5 anos e 10 meses, aí tem todo um formato, toda uma característica que o livro de Urântia fala. E eu ainda não entendi essa característica do Espírito da verdade. É isso. Então, Isabela, você levantou aí pelo menos uma dúzia de pontos que nós iríamos precisar pelo menos umas 3 horas para discutir sobre todos eles. E eu acho que, assim, a gente tem que, sim, falar desses pontos e tentar cobrir. Jesus se autodeclarou a verdade, o caminho e a vida, né? Então, por quê? Porque ele é o Filho de Deus e ele veio revelar o Pai. E para ele a verdade é o Pai. Então, não ele, a figura humana, era a verdade, mas o Pai é a verdade e ele é o caminho e a vida, né? Ele é a verdade. Então, o espírito ajustador do pensamento é a presença do Pai em nós. Quando a gente vai falar disso assim, bem resumido, bem uma frasezinha só para simplificar, porque, na verdade, nós teríamos que fazer um tratado aqui para discutir alguns dias sobre essas dúvidas suas. Mas, assim, o espírito da verdade é a presença de Jesus entre nós, não encarnado. Então, ele foi embora, mas aqueles que aceitam Jesus no seu coração podem sentir dentro de si a presença de Jesus como se ele estivesse mesmo vivendo entre nós. Então, esse espírito da verdade é esse espírito que ele deixou, e ele chama espírito da verdade, por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a luz, e a vida. Né? Então, siga esse caminho, siga esse espírito revelador da verdade. Sempre que você quiser encontrar a verdade, peça para o espírito da verdade te iluminar, te mostrar a verdade, te mostrar o caminho. Mas, cuidado, ele não está aqui para mostrar a verdade para a gente quando alguém fala assim, não, essa nota aqui de $100 é falsa ou é real? Ele não quer saber disso daí. Você não vai perguntar para o Espírito da Verdade, essa nota é falsa ou é verdadeira? Ele não vai te responder isso. Mas ele sempre vai trazer um insight para que a gente perceba qual é o caminho que a gente tem que seguir. Né? Então, essa Para chegar ao Pai. Para chegar ao Pai. Esse
Esse é o Espírito da verdade. Ele sempre vai estar iluminando o nosso caminho, e sempre que a gente estiver buscando o Pai, o Espírito da verdade trabalha harmoniosamente com o nosso ajustador do pensamento para nos mostrar esse caminho, essa verdade. Mas a né? gente tem que acioná-lo, não é isso? Ele A não gente- fica lá. Sim. Diferentemente do Espírito ajustador do pensamento, que é a presença de Pai dentro de nós, o ajustador do pensamento, a centelha divina, ela invade o nosso ser, ela não pede licença, não pede autorização. Então, o nosso Pai simplesmente invade a nossa mente e fica lá, com o objetivo de nos guiar e de nos dirigir até o Pai Universal. Ele fica ali o tempo todo, funcionando na nossa mente, tentando nos guiar no caminho correto. O Espírito da Verdade não é como o Espírito ajustador do pensamento. Ele está à nossa volta, ele está presente, mas ele só te atende quando você procura por ele ou se você acredita nele. Então, é diferente da presença do Pai em nós. O Espírito da Verdade não invade a nossa mente. Ele nos rodeia, está ao nosso redor, está presente o tempo todo próximo de nós, mas ele só atende aqueles que acreditam em Jesus e que desejam seguir o caminho deixado por Jesus. Então, está ali o tempo todo. Além disso, tem um terceiro Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito emanado da ministra divina, da terceira pessoa da Trindade, lá o Espírito Infinito, através da sua coligada ministra divina, difunde para nós o Espírito Santo, que é quem dá, na verdade, os primeiros passos para que a gente possa perceber as realidades espirituais. Ela também não invade a nossa mente, mas ela cobre todos os ambientes por onde nós passamos. Então, ela está presente ali em todos eles. Enfim, esse é um tema muito interessante. A gente pode combinar de falar sobre essas realidades espirituais em algum momento, não tem problema nenhum, só que não vai dar para a gente exaurir isso hoje aqui, a gente vai ter que discutir depois num outro momento. Mas obrigado por ter colocado essa questão, Isabela. Oi, Egli. Espera só um pouquinho. Saciou um pouquinho, Isabela? Sim, aí eu fiquei com mais vontade de perguntar, mas como eu não, eu vou esperar ele Uhum. Então tá bom. Então a gente faz... falar nas próximas. Sim, então Sim. tá bom. Oi, Mas Egli. muito obrigada, foi o suficiente para mim. Depois desse assunto aí, é legal, muito legal. Eu só queria ressaltar dentro das características que o revelador aí fala, né, que é fantástico, assim, que dá para reler e ler, porque é para seguir o exemplo de Jesus. Uma coisa que também, que nem Tiago, né, eu fico assim encantada de ver essa capacidade que Jesus, entre tantas qualidades que ele tem, é de antever o fim a partir de um simples começo, né? Então, isso sempre me intrigou na trajetória dele, que às vezes ele percebia uma coisa assim, de imediato de uma pessoa e já ia lá para o final, né? Então, essa característica, entre tantas, é algo que me atrai muito, né? Então, me chamou bastante atenção essa característica aí. Queria só ressaltar, para não estender muito, que já estamos aí. Muito legal, Egli. É verdade, isso daí era uma coisa que realmente... É assim, a gente tem que lembrar, né, que Jesus veio até nós para cumprir uma auto-outorga dele. Essa auto-outorga tinha como objetivo principal para ele de conquistar a mestria sendo homem, vivendo como um de nós.
e ele mesmo chegar a um nível de evolução que permitiria a ele a desenvolver completamente uma alma enquanto homem, né? Então, isso ele fez ainda antes ali da data do batismo dele. Então, nós temos duas fases da vida de Jesus entre nós, né? A primeira fase é de uma vida puramente como um homem mortal comum do reino. Não que Jesus tivesse deixado de ser Deus. Ele só momentaneamente deixou de ter a consciência de que ele era Deus e ele era o soberano do nosso universo. Então, ele nasceu de uma mulher aqui, como um mortal qualquer do reino, cresceu, evoluiu, desenvolveu a sua alma e, gradualmente, ele foi reconquistando a consciência de quem ele era. Então, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Mas justamente por não ter a consciência dessa realidade dele nos primeiros anos da vida dele, é que ele viveu essa experiência como se fosse mesmo um homem mortal comum do reino. Então, a partir do momento que ele recuperou essa consciência, que aconteceu na época do batismo dele, então, a partir daquele momento, ele continuou sendo Deus, só que com consciência de que ele era Deus. E aí, a partir daquele momento, ele não viveu mais como um homem, apesar de que ele ainda estivesse encarnado aqui entre nós. Então, a partir daquele momento, ele viveu o restante da vida dele entre nós como Deus, não como homem. Então, como Deus, ele tinha essa capacidade de antever o fim a partir do início. Essa é uma das características da natureza de Deus, né? Então, ele podia realmente ter essa visão e prever isso daí, e exatamente saber, inclusive, o que estava acontecendo na mente dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Vocês se lembram quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, da morte não, da doença de Lázaro, né? Que ele mandou o mensageiro voltar, dizendo para as irmãs de Lázaro que a doença dele não era de morte. Na verdade, quando o mensageiro voltou, Lázaro já tinha morrido. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Mas ele também sabia que ele ia chegar à presença de Lázaro e ressuscitar Lázaro. Nós vamos passar ainda por esse texto, só para falar da ciência dele. Ele já tinha ciência desses fatos, né? Então, isso, mas foi muito bem lembrado, Egli, muito legal.